Olá, seja bem-vindo ao 88,7 FM Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu e também estamos na internet no youtube.com/Jovem Pan Blumenau. E o tema de hoje no Conecta Pan é falar sobre eletricidade, sobre energia, sobre aquilo que fez a grande revolução industrial no mundo. Se hoje você vive com energia, a gente vai falar um pouquinho como é que surgiu e qual é a evolução e qual é o futuro. E eu tenho dois especialistas aqui que falam da energia fotovoltaica, ou seja, aquela energia solar, quando você aí no verão tá pegando sol, você poderia estar fazendo dinheiro. Como? Economizando. E é nisso que a gente vai falar, energia solar. Eu tô com Daniel Serafim e Leonardo Takata para falar um pouquinho sobre a Domus Solar. Daniel Serafim, diretor comercial, e Leonardo Takata é diretor industrial. Sejam bem-vindos aqui à Jovem Pan. Obrigado. Olá, Neto. A gente está empreendendo já há 10 anos, a gente abre o ano de 2023 com essa comemoração. Esse ano a gente completa 10 anos de sociedade. Hoje nós dois estamos aqui representando a Domus, porém nós temos mais 2 sócios, o Matias Kremer e também o Lindolfo Krieger. Nos conhecemos na FURB, somos filhos da FURB, os 4 engenheiros eletricistas, né? E a gente já vem dessa carreira de engenheiro de longa data. Eu, por exemplo, comecei com 13 anos trabalhando com meu pai, que é técnico em eletrotécnica, né? Então isso meio que corre na veia, assim, já vai meio que no natural. O Takata também, né? Começou todos nós começamos ali desde cedo a botar a mão na massa já, inclusive na elétrica, já desde a minha experiência de menor aprendiz, já é na área elétrica, né? Então, ano que vem eu devo estar fazendo aí uns 20 anos já de profissão na área elétrica, né? Entre cursos e faculdade, profissão mesmo, né? Então, e todos nós, os outros 2 sócios que não estão aqui, também vêm da mesma tocada, né? Já trabalham com os pais, ou uma carreira longa dentro de outras empresas, né? No ramo de eletricidade. Então vamos lá. Domus Solar. 10 anos de Domus Solar. Exatamente. E essa sociedade de 4 pessoas, de 4 visionários que conseguiram enxergar a energia solar num crescimento, que o mercado de Blumenau era um primeiro mercado para ser explorado, depois uma expansão regional e uma expansão pelo estado de Santa Catarina, né? E também uma característica muito forte que vocês têm é a questão de os insumos de qualidade, a instalação e o atendimento pós-instalação. Mas antes de tudo, eu queria saber o seguinte, vocês se conheceram na faculdade, na Universidade Regional de Blumenau, fazendo o quê? A gente, naquela época, eu vinha de Rio do Sul e voltava todo dia, né? Em 2005, isso foi o ano que a gente começou a engenharia elétrica na FURB, tá? Todos 4 fizeram engenharia elétrica e nós nos encontramos ali, nós não nos conhecíamos do ensino médio, nada. Então foram 5 anos de muito convívio, né? E quando a gente saiu da FURB, por exemplo, eu ano passado fiz 10 anos de formado como engenheiro, a gente tinha esse desejo de empreender, né? Isso era uma coisa muito latente, a gente falava, ia para a biblioteca no sábado estudar, né? A gente tem que abrir uma empresa, né? Então, desde a época da faculdade, a gente já tinha muito esse desejo de empreender. Quando a gente começou a Domus, em 2013, ela começou como uma empresa de engenharia, de projetos, serviços. E logo na sequência a gente percebeu esse mercado de energia fotovoltaica. Haviam apenas 2 empresas no estado. O Matias, que não está presente aqui, ele foi convidado por um investidor a estudar. O Matias, ele tem uma grande facilidade com idiomas, né? Ele é alemão, então inglês fluente, um alemão fluente, e ele convidou ele para dar uma corrida no mundo e entender melhor como é que estava o cenário do fotovoltaico para esse investidor trazer produtos fotovoltaicos para distribuir no Brasil. Então ali começou a relação da Domus com energia fotovoltaica e a gente entendeu que o mercado, né, ainda era muito carente de empresas. Então a gente entrou, a gente foi um dos pioneiros, a gente é a 3ª empresa do estado, né, nesse segmento. Então, começamos em Blumenau, essa operação. Depois, em seguida, a gente conseguiu uma operação comercial em Rio do Sul, onde hoje a gente tem um sócio também naquela região, né, o Andrei Hadidk. Então, a gente tem uma filial comercial lá. E agora a gente também, há 2 anos, está operando uma filial em Chapecó.
E o processo de expansão deve caminhar nesse sentido, através de filiais, tá? E a gente se conheceu, voltando lá, né, fazendo engenharia, com histórias muito parecidas, né? Histórias que a gente vinha de muito trabalho, de muito... por que fazer engenharia? Porque eu gostava e também porque era uma profissão em ascensão. Era uma profissão, e é ainda uma profissão muito bem vista, né? Então a gente decidiu investir na engenharia. E realmente a gente passou e passa muito mais tempo entre nós sócios. Naquela época, sábado, era quase todo sábado na biblioteca da FURB, porque para se formar em engenharia elétrica não é fácil, cara. Realmente a gente sofreu eletromag, né? Cálculo numérico, cálculo 4, circuitos 3. A gente precisa ir além do só do horário de aula para conseguir vencer as disciplinas aí, que realmente é uma faculdade que desafia. Ah, não, quando a gente está no ensino médio, a gente já pensa em física, matemática, vai estudando alguns elementos, e aí a gente conversando com vocês vai sabendo da junção dessas disciplinas dentro da faculdade e da vivência profissional. A gente imagina o desafio e a responsabilidade, né? Que só em trocar uma lâmpada a gente tem que tomar um cuidado, e a gente que é leigo às vezes se bobeia. Mas o grande desafio nosso, quando a gente começou a empreender, não foi a parte técnica. Isso foi muito natural pra gente. A gente tem essa coisa muito da gente. Eu, como criança, eu sempre me via desmontando as coisas, arrumando, sempre estive envolvido nisso. Então tudo isso foi muito natural. Claro que a empresa começando, então era a gente que subia no telhado, instalava, projetava, fazia operação igual um squad, né? O Daniel, o Matias, o Takato lá vendiam e a gente mesmo ia lá e instalava, projetava. Então tudo fluía de uma maneira muito tranquila. O grande desafio mesmo começou a partir de 2018, quando a empresa começa a tomar corpo, começa a crescer. Por mais que eu, por exemplo, lá em 2015 tenha feito Empretec, e depois o Takato, o Lindolfo e o Matias também fizeram Empretec, a gente percebeu que o grande desafio é esse: como empreender. E é aquela velha pergunta, né? O que a gente não sabe que a gente não sabe, quando a gente parte para esse lado de empreendedor. Então a gente foi começando a buscar ferramentas, e a gente está cada vez mais tentando sair do operacional. Não é fácil, né? Sair do operacional, a gente tem essa... Isso está na veia. A gente tem, antes da carreira de empreendedor, nós tínhamos uma vivência técnica e operacional, né? Então é uma virada de chave. Então estudar gestão, estratégia, né? Para conseguir dar norte para os nossos liderados, né? Então hoje o desafio é esse, realmente focar na gestão e na estratégia da empresa. A gente gere aproximadamente aí umas 80 pessoas hoje, né? Direta e indiretamente, entre prestadores de serviços, por exemplo, a empresa que faz o transporte pra gente. Então, gerenciar 80 pessoas é algo complexo. E entender que essa questão de delegar, formar times, né? Criar processos, é o nosso grande desafio atual. O grande desafio da Domus é esse. A gente já sabe que para crescer nós precisamos cada vez ser melhores, né? Nós precisamos melhorar nessa questão de processos, gerenciamento de pessoas, né? Porque a parte da engenharia, eu nasci com isso, nasci no meio disso, mas não nasci no meio empreendedor. E é aí que a gente tem buscado, e a gente procura falar com outros empreendedores que viveram os mesmos desafios, têm as mesmas dores que a gente tem no dia a dia, e isso também é muito gostoso, pode ter certeza que é. Não, até ia comentar sobre essa questão do desafio. Como vocês falaram, o operacional, a questão de entender o cálculo, de fazer a instalação, vocês tudo passaram pelo processo todo do início do empreender. E aí, com a expansão, se necessita de mão de obra qualificada e delegar essa função e fazer essa cobrança, no bom sentido da pessoa poder fazer a entrega perfeita daquele serviço que vocês estão oferecendo com o equipamento de qualidade que vocês fornecem a todo o estado de Santa Catarina. Então, vocês consideram hoje esse o maior desafio para continuar crescendo com a qualidade que vocês sempre botaram na ponta do lápis? Exato. O mercado de solar, né, que é o nosso carro-chefe, né, a gente
prevê uma expansão ainda muito grande até 2030, certo? O cenário do mercado tem se desenhado para isso. A gente tem uma mudança de legislação recente, né, que causa muita dúvida nas pessoas, porém isso não inviabiliza a pessoa que quer investir em fotovoltaico, continua totalmente viável, né? Então a gente começa a entender o seguinte: o mercado vai crescer. Para onde nós, da Domos, vamos crescer? Em qual região? A gente percebe que cada vez mais o fotovoltaico está chegando no interior, né? Então a gente começa em Chapecó, andar nos interiores, em Rio do Sul, andar nos interiores. Então hoje não é mais exclusividade quem está na cidade, de indústrias. Então a população em geral, isso é bacana do fotovoltaico, que todo telhado, todo mundo que tenha consumo de energia elétrica é um possível, né, investidor de energia fotovoltaica. A forma de investir, e daí a gente sempre teve isso como norte, né? A gente tem como bússola no nosso dia a dia isso. Entregar para o cliente resultado, alinhar as expectativas desde o momento que tu senta na mesa para negociar, né? E atender aquela expectativa quando tu entrega. Essa expectativa está muito relacionada a um serviço de qualidade, equipamento de qualidade. Equipamento hoje é tudo muito igual. Nós estamos com a WEG, né, como principal fornecedor, a gente é integrador 5 estrelas da WEG, então eles avaliam, né? Então a gente é o melhor qualificado aqui em Santa Catarina, e a gente entende, mas produto concorrente também tem um produto quase igual. Onde é que está o diferencial? É entregar um bom serviço, fazer um pós-venda de qualidade, né? Fazer essa assistência, né, para o cliente e atender aquela expectativa que ele tinha lá no início. E a principal expectativa eu quero ter um retorno financeiro, porque no interior daquilo que a gente vende, o equipamento, tudo, o cliente está comprando a economia. Ele está comprando um payback, meu payback vai ser de 6 anos, vai. Então a gente entrega para ele realmente um payback de 6 anos. Não adianta na negociação comercial tentar maquiar e puxar para 3 anos, né? A gente sempre fala isso, sabe? Para ele comprar e daí depois ele vê que foi enganado. Então a gente tem muito essa bússola, esse norte. Atender a expectativa do cliente, né? Alinhar ela desde o início da negociação, e foi assim que a gente conseguiu crescer, foi assim que a gente se consolidou no mercado. Se tu pega hoje as qualificações da Domos no Google, nas redes sociais, a gente tem muitos elogios, certo? Somos perfeitos? Não. Mas a gente está aqui para corrigir aquilo que em algum momento a gente errou. Isso é ser empreendedor, né? A gente tem mais de 1.300 clientes, mais de 1.300 usinas implantadas, né? Entre elas, usinas de grande porte, usinas, por exemplo, de 2.000 placas, né? A gente já fala em placas porque o público que não está tão acostumado a falar em quilowatt-pico, às vezes dá uma bagunçada na cabeça. Mas quanto é isso? São mais ou menos 2.000 placas. Grandes clientes dentro do estado, fora do estado, e a gente começa a entender que é o seguinte: não importa se o cliente é grande ou pequeno, a qualidade tem que ser a mesma, né? Só que o time para atender um cliente grande é diferente do time para atender às vezes um cliente pequeno. Então a gente segmentou, é um time só para atender aquele cliente menor, para poder dar aquela atenção que ele precisa, né? E a gente nunca deixou abriu mão de atender o cliente pequeno. Quando a gente passou a pandemia, foi um tempo difícil para todo mundo que era empresário, que a gente não tinha como referência o que o mercado iria virar, e a gente nunca deixou de lado a casa. Algumas vezes a gente pensou em deixar de lado as casas, né, atender os sistemas fotovoltaicos em residências, porque lucrativamente ele é muito pequeno, uma lucratividade muito pequena. Mas foi o que fez a empresa girar. E foi também o que fez dar ânimo, né, para nossa equipe comercial. Poxa, consegui um pedido hoje, fui lá, atendi para o instalador, que bom, tem uma obra para fazer. Então a gente tem muito claro isso, nós não deixaremos de atender ninguém. Se o cliente chega para atender, perguntar para a gente, olha, eu tenho um sistema para fazer, mas eu queria colocar apenas 4 placas. Tudo bem, a gente faz. Então essas bússolas, né, esse norte está muito claro para a gente. Estamos falando aqui na Jovem Pan 88,7 FM, também no youtube.com/Jovem Pan Blumenau, com Daniel Serafim e com Leonardo Takata.
falando sobre a Domus Solar e energia solar. Lembro você que está no YouTube aí e também no rádio, pode se inscrever no nosso YouTube. É importante você se inscrever porque toda semana temos vários conteúdos de Blumenau, de Santa Catarina ou conteúdos que interessam a nossa região e mostrando nossos talentos, qualidades para todo o Brasil. Então se inscreva no youtube.com/jovempan-blumenau. E até falando sobre a questão da universidade, do campus ali de engenharia, a gente tem um vídeo que a reitora da FURB fala sobre a importância do campus de engenharia e engenharia para a cidade de Blumenau e para a região do Vale do Itajaí como um polo importante no estado de Santa Catarina. E aqui está o exemplo, um exemplo que surgiu do conhecimento, do estudo, da vocação e do espírito de empreendedor, que é um espírito que, se a gente for olhar em Santa Catarina, em Blumenau, nessa parte de eletricidade, eles estão bem pertinho da onde a gente tem um embrião muito importante, que é a usina do Salto, que foi uma usina extremamente importante. Eu acho que foi uma das primeiras de Santa Catarina, se não a primeira usina hidrelétrica de Santa Catarina, ou no Rio Itajaí, a sua, não lembro. É a primeira de grande porte, né, do estado de Santa Catarina. Ela foi idealizada por empreendedores, posso estar falhando aqui nos nomes, mas Gustavo Salinger estava envolvido, família Hering estava envolvida também. Então ela foi, né, idealizada por empreendedores, entendendo a necessidade de energia. Então, olha como Blumenau ela tem um vínculo muito forte com a energia elétrica, né? Até porque as indústrias têxteis se instalaram aqui e elas precisam de energia, né, para operar. Então a gente tem a usina do Salto, que funciona até hoje com o mesmo rotor, né, com o mesmo gerador. A gente, durante a universidade, os professores nos levam lá para conhecer ela, né, e ela coloca realmente Blumenau, né, à frente das outras regiões do estado, né, desse ponto de vista pioneirismo, assim como foi no rádio. Blumenau foi pioneira, né, foi também pioneira nessa questão de geração de energia, né, em grande volume, né? E ela está lá operando tranquilamente há mais de 130 anos, certo? Ela é bonita, ela deveria ser, na minha opinião, também um ponto turístico de Blumenau. Claro que não é simples assim, né? Porque tem toda a operação da Celesc envolvida ali, mas eu tenho certeza que 50% da população de Blumenau nunca teve o prazer de entrar lá e ver o quão é bonito tanto o rio, a represa e as instalações daquela usina. Então, podia virar um ponto de atração aqui de Blumenau, com certeza. Tem potencial para isso. E como é que é a coincidência do destino, né? A Domus Solar hoje está ali naquela região. Exatamente. A gente nasceu na Rua Bahia, né? O primeiro escritório foi na Rua Bahia, lá nas redondezas ali onde tem o complexo do Badenfurt, né? Até um escritório bem humilde mesmo, dentro da empresa do pai do Matias. Ele nos cedeu o primeiro espaço onde tudo começou, né? Então a nossa história ali no começo foi, realmente sentamos, decidimos, vamos meter a cara e vamos fazer. Começamos e continuamos assim, sempre pé no chão, né? Sempre com cautela, né? E começamos lá com o primeiro escritório, com o dinheiro que a gente tinha, né, sem financiamento, sem nada, tentando de forma... todo mundo, nós viemos de famílias humildes, então faltou aquele arrojo de primeiro, mas a gente até hoje, né, se orgulha disso. A gente continua a passos pequenos e sólidos, né? Então a gente sempre pensa na solidez da empresa. Hoje a gente é responsável por, como o Daniel falou, por mais de 80 pessoas que vivem da Domus, né? Tem seu ganha-pão da Domus. Então a gente está muito focado em manter essas pessoas, né, com suas crescimento profissional, projetar a sua vida ali, né? Ter os seus projetos de vida aliados a Domus e com a parceria, a nossa parceria, né? E sobre esses 10 anos, né? Quando a gente consegue enxergar, e isso a gente acompanhou como testemunha, aqui como rádio, o crescimento da Domus, mas a referência que vocês se tornaram na questão de fotovoltaico, aqui em Blumenau, no Vale do Itajaí, e hoje o respaldo em Santa Catarina, porque vocês têm um histórico muito bonito e muito correto.
Como é que foi realmente dar esse pulo do gato aí que a gente diz de acompanhar o fotovoltaico e vocês pegaram realmente... Vocês fazem parte desse amadurecimento da sociedade em enxergar o fotovoltaico como uma alternativa e até uma coincidência do destino também, né? Que é ali em 2012, 2013, a gente teve um descontrole da energia elétrica brasileira que foi algo incrível e até hoje a gente tá pagando a conta. Sim, a resolução que regulamenta a geração distribuída, né, no país, ela nasceu em 2012, a resolução 482 da ANEEL. Ela nasceu com forma de incentivar plenamente essa matriz energética, né, da fonte solar, principalmente. Claro que geração distribuída ela pode vir de fonte hídrica, de eólica ou de solar. Né? O conceito de geração distribuída é esse, é tu ter uma geração junto à carga, onde tu tem consumo. Então, na tua fábrica tu também pode gerar energia, na tua casa tu também pode gerar energia. Esse é o conceito. Então, a gente tem a seguinte percepção: o mercado cresceu mesmo em 2017. A gente vem desde 2013 trabalhando e eu tenho ligações que eu lembro claramente que eu fiz para empresários. Não, fotovoltaico funciona assim, assim, assim. Ela gera energia, tu vai, né, conectar essa energia no teu quadro. Ali assim, tu vai usar a tua energia que tu está gerando e quando tu precisar de mais um pouco, tu pega da Celesc ou quando sobra, tu manda para a Celesc, né? Não, isso não funciona. Duvido que a Celesc vai deixar fazer isso. Então vamos, sem querer ser prepotente, mas a gente foi um dos educadores do mercado. Então a gente começou a explicar. Eu lembro que a gente gastou muita saliva, né, explicando o que era o fotovoltaico. Explicamos até hoje, né, para que agora em 2018 ele começasse a tomar volume. Isso a nível nacional. A gente então foi um dos educadores de mercado aqui de forma regional, né? Então a gente operava muito em Santa Catarina, né? Nessa região do Vale, Alto Vale, e também naquela época, 2017, a gente estava já com o pé no oeste. Então a gente realmente ajudou a formatar o mercado, explicar como isso funcionava. Funcionou, tomou volume, né? O mercado começou a entender que aquilo funcionava. Tiveram os exemplos, né? Aquela questão de adeptos iniciais, os pioneiros. Um dos pioneiros aqui no estado é um senhor de Ascurra, que, por exemplo, ele tem a caminhoneta dele que ele roda com biodiesel. Ele pega óleo de cozinha, certo? Ele filtra aquele óleo de cozinha e coloca para rodar na caminhoneta dele. Então ele tem um perfil de pioneirismo, ele gosta dessa ideia de sustentabilidade. Então casou certinho, ele foi um dos primeiros, né, geradores distribuídos do estado. Depois a gente começou a passar pelos adeptos iniciais, né, que, o fulano, meu vizinho fez, disse que funciona. A minha sogra fez, disse que funciona. Então, o mercado começou a comprovar a qualidade e o funcionamento da geração distribuída, né? Então, hoje o cliente já não liga mais para Domus para dizer assim, ó, isso funciona? Não, ele liga para dizer assim, olha, eu quero fazer, né? Eu quero entender linhas de financiamento para isso, quero entender também um pouquinho mais como é que vai ficar minha conta de energia. Então, o mercado hoje já está mais maduro. O cliente já chega sabendo o que quer, né? No começo a gente tinha que primeiro comprovar que aquilo realmente funciona e existe, né? Falava em módulo solar no telhado. Não, eu já tenho isso aí, eu aqueço água em casa. Não é bem isso. A gente está falando de gerar energia elétrica. Nossa, isso é possível? Sim, é possível, assim, assim, assim. Então, no começo era até um convencimento que aquilo existia. Hoje já não, o cliente já tem a ideia formada, a mídia está aí, né, mostrando todas as possibilidades, né, e hoje é o trabalho da venda mesmo, porque o conceito já tá criado, né. E aí, quando as pessoas buscam a energia solar, um dos pontos é a questão, existe a sustentabilidade, uma consciência, algumas empresas, indústrias, hoje tem o ESG, então que influencia bastante nessa decisão. Mas o principal, todo mundo sabe, é uma redução de custo fixo ali, que é a questão do custo da energia que a gente tem hoje. E no Brasil ela é uma coisa de louco. Tu não sabe quando vai aumentar, quando não vai aumentar. A gente tem as crises hídricas, que o Brasil se estruturou durante muito tempo nisso. Aí até eu vou emendar duas perguntas. Uma, quanto é o percentual hoje de energia solar representa no sistema?
de carga elétrica no Brasil. E quando as pessoas procuram a Domus, como é que se faz esse cálculo de investimento e pensar no retorno de redução da conta de energia? Bom, a fonte solar, né, a nível nacional, ela já representa 30% da matriz energética em potência instalada, certo? Então a gente já tem uma matriz energética de fonte solar expressiva, ok? E o que fez ela crescer tanto é justamente o apelo econômico, ponto. Né? Então, quando tu olha para a matriz energética, tu deve dizer, nossa, são as grandes usinas, então que deve representar essa maior parte. Não, a maior parte dessa potência instalada está nas residências. Então, tu vê justamente a força que é do conjunto, né, do coletivo. Então, a maior parte dessa potência instalada de energia fotovoltaica está nas residências. Mais do que na indústria, mais do que nos comércios. Então, o que acontece? O cliente, né, que gasta lá R$400 por mês de energia, ele vê cada vez mais ele comprando utensílios elétricos para casa, climatizando mais a casa para o verão, né? Cada filho com celular, esposa, então tu tem vários utensílios para carregar, tudo isso representa consumo. E historicamente a tarifa de energia, ela cresce a uma taxa de quase 8% ao ano. É um crescimento abrupto, né? Não é um crescimento pequeno. Então ele começa a enxergar isso. Cada vez eu consumo mais, cada vez a tarifa está mais cara, certo? E eu não quero abrir mão do meu conforto, deixar de ligar meu ar-condicionado para economizar. É isso que acontece, né? A gente, principalmente que está em Santa Catarina, a gente vive numa região que o verão ele é intenso, né? E a gente tem um inverno também intenso, que às vezes quem tem ar-condicionado quente também liga para aquecer. Então ele entende que ele é muito refém da energia elétrica. Como fazer para diminuir esse custo fixo dentro de uma residência? O fotovoltaico é com certeza o item que uma família pode comprar que vai representar a maior economia. Ele pode investir em novos utensílios mais eficientes, ar-condicionados, inverter, tudo isso. Mas ele consegue, com o fotovoltaico, economizar até 95%. Né? Nunca vai zerar a conta, nunca vai zerar. Ele sempre vai ter que pagar COSIP, que é taxa de iluminação pública, vai ter que pagar taxa mínima, né? Que agora até mudou um pouco, ele vai pagar o fio B, né? Energia vai mudar bastante aí nos próximos 5 anos para todo mundo, a forma como tu contrata energia, né? O que é o fio B? Fio B é o serviço da Celesc, é o frete, né? Por tu usar a rede da Celesc por transportar a energia ali. Essa questão de taxa mínima, para quem tem fotovoltaico e implantar a partir de agora já vai cair, não vai mais ter taxa mínima, e sim vai pagar o fio B, né? É mais complexo do que isso, mas como a gente não tem um tempo escasso também, talvez dá para fazer um podcast só sobre isso, tá? Sobre a nova Lei 14.300, sobre a nova resolução que substitui a 482 e para onde o mercado elétrico está caminhando, né? A tendência é que nos próximos 3, 4 anos, você na sua casa, no seu apartamento, compre energia de quem você quiser. Você vai usar o serviço da Celesc, porque é ela que te entrega energia ali, certo? Mas se tu quiser comprar, né, energia, por exemplo, de outra distribuidora, você vai poder. É o que a gente chama de mercado livre de energia. O mercado livre está para se abrir. Grandes indústrias já têm acesso ao mercado livre, né? Inclusive a Domus nesse ponto também é pioneira. A gente já trabalha há 2 anos, né, com a implantação de autoprodutores de energia. São clientes que estão no mercado livre, tá? E não são do mercado cativo, ou seja, eles não compram energia da Celesc. Então, eles não é o conceito de geração distribuída. É o conceito de geração distribuída, mas não participa do sistema de compensação de energia elétrica, né, estabelecido pela 482. Então, mas ele pode fazer a geração própria dele, certo? E ser um autoprodutor de energia, cadastrando isso junto à Câmara de Comercialização de Energia. Tu vê que é uma sopa de letra, né? Mas a gente já fez na Fiobras, a gente está fazendo agora uma usina na Bosch e também já fez na Schneider. Né? São as primeiras autoprodutoras de energia em site de Santa Catarina.
tá? Então a gente também é pioneiro nisso, a gente conhece, né, esse mercado, conhece, né, como eu falei, já venho trabalhando com o Mercado Livre também já antes mesmo da Domus, então a gente já conhece essa estrutura e o mercado ele vai se abrir também para as residências. Então a forma de contratar energia vai mudar, né? Então é muito importante que a pessoa comece já a pensar em investir em fotovoltaico até para sua casa, mesmo se o consumo é baixo, porque a previsão de aumento das tarifas de energia nos próximos 10 anos são ainda maiores do que esses 8% que a gente tem como média histórica. E uma pergunta, existe algum local, alguma residência que daqui a pouco vocês vão chegar e visitar e dizer não vale a pena colocar fotovoltaico? Se o consumo for muito baixo mesmo, né, geralmente não vale a pena. Eu coloco assim quase como uma linha de corte, né, R$250. Se um consumidor na casa dele gasta menos que R$250, o payback, a taxa interna de retorno do projeto, elas não são tão atrativas, certo? Então acima disso já começa a ser viável. E outra coisa que pode inviabilizar a instalação é as condições do telhado. Às vezes tu tem um consumo alto, mas tu tem um telhado, né, que não é propício, muito sombreado. Então tu tem que olhar essas duas condições, consumo e condições de instalação. O que me permite colocar nessa casa? Eu tenho consumo, mas não tenho condição. Não adianta colocar placa na sombra. E uma outra pergunta, em relação a Domus, vocês com muito orgulho dizem da parceria que vocês têm com a WEG. Por que essa parceria ela é importante, ela é um orgulho e o que o consumidor final ganha com isso? A WEG ela se posiciona muito parecido com o que a gente tem para nossa empresa, né? Produtos de qualidade, né? E a gente também optou pela WEG. Querendo ou não, somos bairristas, né? Ela está aqui do lado da gente. A gente tem um acesso muito fácil a ela, né? Toda a gerência lá. E sempre fomos muito bem atendidos. E unimos as nossas marcas aí para oferecer o que o mercado solar tem de melhor. Hoje a WEG é um dos maiores players do Brasil em fotovoltaico, né? Então essa foi o motivo da nossa escolha, né? Trabalhar com a WEG. Vou complementar, né? Tem uma frase muito legal. A gente vende um produto para no mínimo 25 anos. Ele tem que funcionar 25 anos, longa duração. E aí, quando tu começa a olhar a garantia, né? Uma das decisões também é essa. A gente poderia pegar distribuidores X, Z, qualquer um, com preço mais atrativo muitas vezes, né? Porém a gente quer estar aqui, nossos clientes, a maioria são conhecidos nossos, então a gente quer ter lastro para atender ele. Então a ideia para vender futuro, tu tem que ter passado, tem que ter lastro, né? A WEG está muito alinhada com isso, então a gente se sente muito mais seguro, né, colocando um produto WEG lá no cliente, porque a gente sabe que tem todo esse respaldo, né? Então a gente não está na mão de uma empresa de distribuição aventureira, né, que coloca um produto de má qualidade no mercado e depois some. Então acho que está muito ligado com o nosso perfil. Lembra quando eu falei de atender a expectativa, né? Não é atender a expectativa um ano depois. Eu vou ter relacionamento com o cliente por 25 anos. Se eu vendi... E aqui fica uma mensagem aqui para quem está ouvindo o podcast, né, que acha que, por exemplo, o conceito, esse inversor, mas ele é tão bom, eu tenho já instalado há 2 anos. O problema dos inversores começa a aparecer em 5 anos, né? Então a gente tem muito inversor ruim no mercado, tá? Que vai performar por 5 anos, né? Que dá a garantia e depois está tudo certo. E a gente já foi atender N clientes, né, de outros fornecedores para fazer pós-venda, fazer troca, fazer reparo, né? Então a gente já está vivenciando isso no mercado, tá? Por quê? Porque o fornecedor sumiu do mercado, não está mais aqui. Então a gente procurou a WEG e está alinhada com ela muito pela segurança. Perfeito. Uma das perguntas era a garantia, que é algo que a gente olha 25 anos, é um quarto de século, então mostra que é uma confiança que o fabricante tem e vocês que estão envolvidos nessa cadeia também. E a minha pergunta é o seguinte: Domus Solar, fazendo 10 anos,
Como é que vocês enxergam os próximos 10 anos? Legal essa pergunta. A gente vem crescendo, né, de ano a ano. A gente projeta um crescimento para esse ano um pouco menor do que nos últimos anos. A gente vinha dobrando de tamanho. Então, esse ano é um ano de estruturação para um crescimento mais forte nos próximos anos. Então, a gente tem sim como visão geral novas filiais, né, da Domus, com profissionais, né, de engenharia em cada filial que a gente abre. A gente tem isso como perfil e como característica. A gente começa a estruturar essas operações de manutenção. A gente, como eu falei, a gente está atendendo muitos clientes desassistidos de empresas que não estão mais no mercado no ramo de manutenção. Eles nos buscam pela referência que a gente é. E eu acho que o principal para a gente continuar crescendo é investindo em pessoas. Então, assim como nós, sócios, estamos nos capacitando, buscando treinamento, né, para sermos gestores melhores, a nossa equipe, que é de 12 engenheiros e profissionais de outros segmentos, a gente também tem qualificado eles, treinado eles. Eu acho que o crescimento da Domus vai muito passar pela capacidade desses profissionais. A gente cresceu até aqui muito na raça do sócio. Pô, vamos fazer, sou raçudo, trabalho bastante, faço acontecer, né? E agora começa a perceber, poxa, eu preciso preparar meu profissional para que ele tenha a visão de dono lá na ponta, para atender bem, né? Criar novos e melhorar os processos existentes, né? Porque a nossa ideia é sim crescer. A gente decidiu crescer. Isso é claro para a gente vai estar sempre atrelado a esse core business de energia. Existem outros produtos que a gente coloca na esteira, né? Como esse que eu falei de manutenção e outros que ainda estão em planejamento, né? Somos um fornecedor de bons serviços na área de energia elétrica, né? Isso traz para a gente grandes possibilidades. Empresas de outros segmentos nos buscam. Por exemplo, agora o Takata, um cliente nosso, que já é cliente nosso, buscou a gente para ser responsável técnico deles, de uma multinacional aqui da região. Nós somos responsáveis técnicos daquela empresa. A gente ainda tem um braço de engenharia que está muito atrelado ao Takata e ao Matias, que é projetos de eletrocentros, né, para a indústria, principalmente de mineração e petrolífera. Então a gente tem 4 engenheiros hoje trabalhando em projetos destinados para o Chile e para a Argentina, na área de mineração de lítio e para mineração de cobre, né? Então a gente não deixou de lado essa nossa veia de engenharia, a gente trabalha nisso, a gente tem know-how para isso, tem conhecimento para isso. Então a gente começa a entender, né, que o nosso segmento, né, quando tu olha para o futuro, é energia, né? O fotovoltaico representa 90% do nosso faturamento. Sim, a tendência é ser isso nos próximos 10 anos. Mas existem outros produtos aí que a gente não deixa de atender e outros que a gente pode trazer e colocar junto na esteira de negócios. Que hoje em dia não adianta eu ter na minha carteira apenas um produto, né? Imagina você como cliente, você busca a solução completa. Então não adianta eu te entregar a metade. Então você precisa de uma usina fotovoltaica, entregamos, mas para implantar isso aí eu vou precisar de uma subestação toda nova, projeto e tudo mais. Temos know-how e fazemos e entregamos de forma completa, né? Para ter a solução para o cliente, né? Entregar tudo que ele precisa. Esse é o nosso foco. Perfeito. Não saí um pouco da bolha agora aqui. Eu não tinha ideia da dimensão das oportunidades que a Domus oferece ao mercado. Sabia muito bem da questão consolidada do fotovoltaico, mas agora com essa visão dá para entender, porque a gente vai ter outros episódios do podcast para falar sobre isso dá para destrinchar em vários assuntos e mergulhar em cada um deles. Sim, não. E essa parte de trabalhar ali com mineração, entender um pouquinho mais, que é algo que aqui em Santa Catarina, o mais próximo que a gente teria de mineração seria lá a região sul, com carvão, mas aí tendo o know-how do Chile, que, pô, é histórico. Eu gosto de futebol, né? Então tem o Cobreloa e o Cobressal, que são times ligados à mineração.
inclusive um perdeu para o Flamengo. Foi onde a gente ganhou a Libertadores, então eu gosto bastante e dá pra gente expandir. Gente, nosso tempo, ele era curto, hoje nosso foco era falar um pouco da origem da Domus, como chegaram a esses 10 anos, a visão para os próximos 10 anos e um pouquinho desses 98% aí que são essa parte de fotovoltaico, mas mostrando que esses 2% que vocês têm, eles estão bem consolidados e com possibilidade de fazer a Domus expandir muito mais. Queria agradecer a vinda de vocês aqui nos estúdios da Jovem Pan, participar do podcast. Obrigado. Obrigado, Nós que né? agradecemos. Muito obrigado. Gente, então falamos um pouco de energia fotovoltaica, que é a energia solar. Também falamos um pouquinho sobre a Domus Solar e algumas curiosidades. Ficamos aí com a vontade de falar sobre outros assuntos, sobre a lei, sobre essa expansão, sobre a área, como funciona a energia solar no agro, melhor no industrial, o residencial a gente falou um pouco, dá para falar sobre muito. Então, eu peço para você, se inscreva no canal, compartilhe e continue na 88,7 FM Jovem Pan Blumenau. Valeu!